Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ministério Aprender com Cristo. Nosso tema, como vocês já sabem, é sobre a nova aliança, o novo pacto. E vamos continuar conversando sobre isso, porque é de suma importância o cristão entender 100% o cristianismo e a graça do Senhor. Meu nome é Carlos Menezes, sou o pastor Carlos e vou convidar para essa conversa agradável, tranquila, meu amigo Alceu, que também está se formando em bacharel em teologia, e vamos estar com esse assunto gostoso de se falar, um pouquinho polêmico, sim, mas que vai abrir muito aos olhos de todo mundo. Amém? Olá, Pastor Carlos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar participando aqui desse canal e estar falando de um assunto tão interessante e importante para os cristãos como é o assunto da nova aliança, que infelizmente foi negligenciado por muito tempo. E hoje, graças a Deus, Deus está trazendo à tona, né, pessoas que estão conversando a respeito desse assunto tão importante para os cristãos, que é esse novo relacionamento com Deus. Então, vamos começar já dessa maneira. Alceu, de acordo com o nosso último vídeo, então, a nova aliança é um novo modo de relacionamento do homem com Deus, que estabelecido, né, que foi feito há pouco tempo. Pouco tempo não, né? Desde a ressurreição de Cristo para cá, uma nova maneira do homem se relacionar com Deus. Então, pelo que a gente consegue ver, tá? Os cristãos vivem, ou melhor, eles praticam esse novo pacto ou ainda praticam o pacto antigo? Muitos cristãos, eles vivem na nova aliança ou eles vivem ainda na velha aliança, ao seu? Eu gostaria de dizer, mas infelizmente não posso ainda. Eu não posso dizer que todos os cristãos vivem na nova aliança, no novo pacto, porque o que eles praticam no dia a dia deles vai de confronto, né, com aquilo que Jesus ensinou quando falou que através do seu sangue seria gerado um novo pacto, nova aliança. Está lá escrito em Mateus 26, não é? Então, o que a gente vê no dia a dia dos cristãos é a barganha, só como moeda de troca com Deus, o sacrifício como moeda de troca para ser aceito por Deus. Então, tudo isso vai contra esse novo modo de se relacionar com Deus que Cristo Jesus é, fez a partir da sua morte e sua ressurreição. Aliás, é mais a ressurreição do que a morte em si, porque a morte na cruz foi exigência da lei, mas a ressurreição foi um milagre. Foi Deus que ressuscitou Jesus, como o apóstolo Paulo diz. Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Né? Então, tudo aconteceu a partir da ressurreição de Cristo. Então, eu não posso dizer, infelizmente, por causa das práticas dos cristãos. Hoje, infelizmente, os cristãos têm aprendido nas suas igrejas a fazer essa troca-troca com Deus, a fazer esse sacrifício, a viver uma vida sacrificial. Não é por amor a Cristo, por querer fazer a vontade de Deus, mas um amor sacrificial, aliás, um sacrifício relacional, que é dando para Deus alguma coisa para que Deus possa retribuir. É uma troca-troca, é uma barganha que fazem. Então isso é muito prejudicial. E, e eu não posso dizer com certeza, nem com clareza, sinceramente, que os cristãos vivem sob a nova aliança ainda. Espero em breve dizê-lo, mas até agora não consigo. Deus tem levantado, é verdade, um pequeno número ainda de pessoas, né, para que entenda esse conceito da nova aliança com base na graça, para que as pessoas aprendam a sair do jugo da religião, da escravidão da lei, para vir para a graça, onde há esse relacionamento de filho com pai, pai com filho, sabe? Não por medo, não por obrigação, mas por amor, a querer fazer a vontade de Deus, a querer agradar o coração de Deus. Mas infelizmente ainda isso não é possível. E a conduta dos cristãos demonstra isso, que isso ainda não é possível. Tem um texto aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte:
Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ou seja, imagina o seguinte: uma pessoa que diz assim que é cristão, que vai todos os domingos encontrar com os irmãos naquele lugar que separou para se reunir, mas pratica alguma coisa da lei, né? Um jejum, por exemplo, que depois a gente vai falar mais sobre isso, que é coisas da lei. Isso foi instituído lá no Antigo Pacto, o do jejum. Então imagina uma pessoa que faz assim: eu faço jejum, mas eu não faço a circuncisão. Então, segundo o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas, ele se torna uma pessoa, não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo, maldito, porque ele não cumpriu todas as exigências da lei. Entendeu? Então, eu não posso dizer agora, ainda, que os cristãos já, vivem na nova aliança, nesse novo pacto. Não, entendi. Mas vamos lá, meu irmão. De acordo então com o que você leu em Gálatas 3:10, então está escrito que quem está debaixo da lei de Moisés está debaixo de maldição. Quem vive a lei está debaixo de maldição. Mas também não está escrito em Efésios 4:8, em Colossenses 1:13, que quando Cristo ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro? Também não está escrito isso? Que quem crê em Cristo, ele transportou o império das trevas para o reino dele. Sim, verdade. Colossenses 1,13 fala exatamente isso, que Cristo nos tirou do império das trevas, em algumas versões diz que é do poder das trevas, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Mas Cristo só transportou essas pessoas que creram de fato e de verdade no sacrifício que ele fez. Se o sacrifício que Jesus fez foi suficiente, essas pessoas são transportadas, saem do império das trevas e vai para o reino dele, o reino da luz, o reino de Cristo. Mas para isso as pessoas precisam crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Está escrito aqui em Hebreus, capítulo 7, a seguinte questão. Olha que interessante. Hebreus capítulo 7, versículo 27. Diz o seguinte: que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus pecados e depois pelo povo, porque isto fez ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Ou seja, as pessoas, para serem transportadas, sair do império das trevas e ir para o reino do Filho do amor de Deus, elas precisam crer que o sacrifício de Jesus é suficiente. Porque se ela não crê que o sacrifício de Cristo é suficiente, ela vive ainda o antigo pacto, tendo que fazer sacrifício para complementar o sacrifício que Cristo fez. Essa é a questão. Ah, verdade, verdade, entendi. Então, irmão, como diz a palavra, e conhecereis e a verdade vos libertará. Como fazer para resolver essa questão, ao seu? Como que a gente resolve essa questão? Essa questão se resolve de uma maneira que parece fácil, não é? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz o seguinte, capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte, que, assim, deixa eu adiantar aqui, já está aqui na minha tela, diz o seguinte: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, como que isso acontece? Como que a gente consegue virar essa chave? Mudando a nossa consciência, mudando a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. A gente lê as Escrituras tendo Jesus como o centro das Escrituras, para poder entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Enquanto a gente não fizer isso, a nossa mentalidade continua velha e a gente traz coisas do antigo pacto para o novo pacto.
E é isso que o apóstolo Paulo nos orienta. Primeiro tem que começar transformando ou renovando, melhor dizendo, né, a nossa mente. Senão a gente não vai conseguir entender, experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas isso é um processo fácil? Não é. E por que não é um processo fácil? Bem, é complicado esse processo, porque isso envolve a gente desfazer de tudo que a gente aprendeu da religião. E ó, isso é difícil, hein? Ninguém quer, ninguém aceita, ninguém concorda. Mexa em alguma coisa que alguém aprendeu na religião ao longo dos anos, que ela vai reclamar, que ela vai chiar, vai dizer, não, isso é uma doutrina nova, ela vai logo dizer esse argumento, isso é uma doutrina nova, isso é doutrina de demônio, a gente tem que manter a nossa tradição religiosa, e ele vai resistir para não renovar a mente e ficar com a mente antiga. Não, entendi. Então, parece muito simples. Basta querer renovar a mente, e quem conseguir renovar a mente, então vai conseguir resolver essa questão. Mais ou menos isso, né? Basta querer renovar a mente, e aí estará resolvida essa questão. Pois é, a pergunta que se faz é o seguinte: é, é fácil, difícil é pôr em prática. É difícil pôr em prática isso, essa renovação de mente, porque a nossa mente está presa, né, no antigo pacto, nos conceitos do antigo pacto, naquela questão de mérito, de barganha, né, de sacrifício, de dar a Deus para receber de volta. A nossa mente está presa a isso. Por isso que é difícil. E não é fácil de se soltar disso aí. Por isso que é simples e ao mesmo tempo complicado. É simples de entender e fácil de praticar. Isso é a verdade. Essa é a verdade. Isso é o que a gente tem que dizer. Por quê? Porque a nossa mente está enraizada nesse critério da barganha. E para a gente se desprender disso é uma dificuldade absurda. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre os romanos. Ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui rapidinho. Ele diz, lá em Romanos, não, aos Coríntios, desculpa, ele diz o seguinte, em 2 Coríntios 3,15, 3,15, 2 Coríntios 3,15, diz assim, sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles, versículo 16, ao Senhor é-lhe tirado o véu, ou seja, a partir de um momento que você está preso na religião, como o apóstolo Paulo está falando aqui. E uma vez você se converteu a Cristo, o véu deveria ser tirado, mas não foi. O véu ainda continua. Porque todas as vezes que Moisés é lido, o que Moisés aqui é a lei? Toda vez que Moisés é lido, um véu é colocado no entendimento. Então, isso é normal a gente ver isso. Você começa a conversar com um cristão, ele começa hoje a falar do sacrifício, e tem que dar para receber, e tem que ofertar para Deus abençoar, e tem que dar o dízimo para Deus repreender o devorador, tem que fazer um monte de coisa. Então, isso é uma mentalidade antiga. Então, o apóstolo aqui, Paulo, está dizendo o seguinte, que tem um véu no entendimento das pessoas para que ela não entenda o conceito da graça, não entenda o conceito da nova aliança. Então, as pessoas, quando leem a Bíblia, a mente dela está cauterizada e trabalhada nesse antigo conceito, que é o conceito da barganha. Então, por isso que ela não consegue enxergar o conceito da graça e da nova aliança, porque no conceito, na cabecinha dela, só tem troca-troca, só tem barganha, que Deus consegue barganhar, que Deus aceita a barganha, que Deus é um mercenário, muitas vezes, né? Dependendo das igrejas por aí, ensina até que Deus é mercenário, né? Quem dá mais ganha Deus. Então, esse aqui é o grande problema, sabe? Então,
o que a gente precisa fazer? É aquilo que o apóstolo Paulo falou: começa a trabalhar a mente, começa a renovar sua mente na graça de Deus, começa a renovar sua mente, entender o conceito da nova aliança, que é um conceito sem barganha, sem troca-troca, sem sacrifício. O sacrifício que eu falo é o sacrifício de trocar, de fazer se merecer. Essa que é a dificuldade, né? Então, por causa dessa dificuldade é que as pessoas não conseguem alcançar essa renovação de mente. Por isso que não é transformada, por isso que não consegue desfrutar de tudo o que Jesus fez através do seu sangue derramado, que foi dar um novo relacionamento de Deus para com o homem, do homem para com Deus, através do seu sangue, o novo pacto, a nova aliança. Tem razão. Podemos então concluir que é um milagre quando isso acontece, né? Significa que Deus nos ajudou a romper com essa barreira, né? Gosto muito da passagem de João 10, quando ele diz: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Então, eu acho que quando a gente consegue escutar a voz de Cristo, isso é um milagre, né? Também vejo como um grande milagre, pastor, porque não é fácil a gente desconstruir, né, de tudo que foi nos ensinado a nível de religião, de religiosidade ao longo do tempo, e a gente ter que conviver com isso e de repente a gente descobrir que não precisava nada daquilo para ter um relacionamento com Deus. Bastava apenas a gente crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente, né? Então é muito difícil. Eu imagino o susto dos discípulos quando Jesus chamou Deus de Pai, porque naquela época, né, Deus era Senhor da guerra, era o rei, né? E de repente Jesus falou assim: não, Deus é Pai. Então é muito difícil desconstruir a figura do rei, do Senhor, né? Do Senhor da guerra, para construir agora uma imagem de Pai. Então a mesma coisa é isso. Ao longo dos anos a gente vem entendendo e vem aceitando isso, e de repente alguém chega e fala assim: não, você não precisa sacrificar para ter um relacionamento com Deus. Deus te ama. E o modo de relacionamento que ele quer com você é de pai para filho. Basta apenas que você acredite que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Você não precisa sacrificar mais. Você crê no sacrifício que Cristo fez, foi suficiente? Acabou, é aí que tem que ser. Nada de sacrifício, nada de barganha, nada de troca, nada de dar para receber, nada de oferecer para receber mais. Então isso é um milagre quando isso acontece. E é uma desconstrução. Se isso não acontece de uma hora para outra, tá? Isso é um processo que acontece, mas a gente precisa querer. Se, se a gente não quiser, o Espírito Santo não age na gente. E aí a gente não consegue ter nossa mente renovada, sabe? Aí acontece exatamente aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para os Coríntios, dizendo que todas as vezes que é lido a lei, um véu fica posto no nosso rosto e a gente nunca vai conseguir avançar. Verdade, meu irmão, verdade. Somente a verdade que vem de Deus pode fazer isso. Mas vamos orar, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós, abra nosso entendimento para aceitar a Sua verdade. Vamos pedir, né, para que o povo comece a ler mais a Bíblia, não ir por apenas aquilo que escutam, tá? Dos pastores que escutam aí em pregações, começar a ler mais, fazer o entendimento e pedir para que Deus, né, ele possa vir a nos dar o entendimento, o discernimento. É isso que devemos pedir a Deus. Eu quero agradecer você que ficou até o final, que assistiu até agora. Vou pedir para você fazer uma oração junto comigo, vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado é o vosso nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia na sua presença. Obrigado pelo entendimento da sua palavra. Nos dá misericórdia, nos dá discernimento, que cada vez mais, ó Pai, possamos se aproximar de ti através do teu filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Para você, tá? Que acompanhou até o final,
se inscreve no nosso canal, toca o sininho, indica para um amigo. Vamos espalhar graça do nosso Senhor, vamos espalhar a nova aliança, o novo pacto e deixar que muitas pessoas parem de ser enganadas e a viver a antiga aliança. Fiquem com Deus, até a próxima.